Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nos princípios que separam um projeto bem-sucedido de um que vai por água abaixo, e tudo isso com base numa aula sobre liderança que explica o essencial. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, com certeza todo mundo já se fez em algum momento. A gente investe tanto, né? Tempo, energia, recursos. E aí, de repente, aquele plano que parecia perfeito simplesmente desanda. Por que será que isso acontece com tanta frequência? Pois é, essa imagem traduz bem aquela sensação de frustração, né, de um caminho que simplesmente se quebrou no meio. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, isso não acontece por acaso. Existem razões bem sistemáticas por trás. E aqui estão alguns dos culpados mais comuns. Às vezes, o erro está lá no comecinho, na definição do problema. Ou então, as metas estão erradas. Outras vezes, o plano de ação é fraco, a execução falha, ou, claro, aparecem imprevistos. Qualquer um desses pontos, sozinho, já pode ser o suficiente para derrubar um projeto inteiro. Ok, já vimos o que costuma dar errado, mas e o que dá certo? Agora vamos virar a chave e focar na solução, nos pilares que sustentam o sucesso. A alternativa para não fracassar não é sorte, pessoal, é método. É ter uma estrutura disciplinada para fazer as coisas acontecerem de verdade. E essa estrutura se apoia em três ações que são diferentes, mas totalmente conectadas. Primeiro, gerenciar, que é focar no o quê, nas metas. Depois, liderar, que cuida do quem, inspirando as pessoas. E por fim, claro, executar, que garante o como, colocando o plano em prática no prazo. Beleza, mas gerenciar com foco em quê? Liderar as pessoas para onde? Existe um propósito maior que une tudo isso? A fonte que a gente usou diz que sim. Olha que interessante, se a gente tirar todo o jargão corporativo, toda a complicação, a missão final de qualquer organização é surpreendentemente simples: servir pessoas. No fundo, é para isso que elas existem. Ok, servir pessoas. Mas que pessoas? Quem são esses seres humanos que uma organização precisa atender? Essa pergunta é fundamental, porque a resposta define toda a estratégia. E para responder isso, a gente precisa olhar para quatro grupos principais de pessoas. São os chamados stakeholders. E uma organização de sucesso precisa encontrar um jeito de equilibrar as necessidades de todos eles. E quem são eles? Primeiro, os clientes, que compram o que a empresa oferece. Segundo, os acionistas, que investem o capital. Terceiro, os colaboradores, que são a equipe que faz tudo acontecer. E quarto, a sociedade, onde a organização está inserida. Vamos um por um. Começando pelos clientes. Eles são o ponto de partida de tudo. Se as necessidades deles não forem atendidas, simplesmente não há negócio. Fim de papo. Depois vem os acionistas, ou os donos do negócio. São eles que fornecem o combustível financeiro. E, compreensivelmente, eles precisam de um retorno sobre o dinheiro que investiram. E quem é que constrói e entrega o valor no dia a dia? A equipe, os colaboradores. Eles são o motor da organização. Por isso, atender suas necessidades de um trabalho justo e com propósito é absolutamente crucial. E, por fim, a sociedade. Nenhuma organização existe isolada numa bolha. Ela tem responsabilidades com a comunidade, com o meio ambiente, com a ética. Ela faz parte de um ecossistema muito maior. Equilibrar os interesses de todos esses grupos é um baita desafio. E para conseguir fazer isso, é preciso ter uma mentalidade específica. É o que a fonte chama de mapa mental da liderança. É aqui que o jogo é ganho ou perdido. Mas o que é esse tal de mapa mental? Pensa nele como se fosse o sistema operacional, o GPS interno de um líder. São as crenças, os valores, as suposições que guiam todas as decisões que essa pessoa toma. E a importância disso é gigante. Como essa citação do Robert Quinn deixa bem claro, não adianta nada querer mudar o destino da equipe se o mapa dentro da cabeça do líder continua o mesmo. A mudança de verdade começa por dentro. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, tem um mapa mental antigo, baseado em autoridade, em comando e controle. Do outro, o mapa moderno, que fala de influenciar, de flexibilidade, de propósito e confiança. A liderança eficaz hoje em dia exige migrar de um para o outro. E tudo isso nos leva ao nosso ponto final, que é a grande sacada sobre liderança. Ela não é um traço de personalidade fixo, mas sim uma habilidade que precisa se adaptar.
Essa frase do Daniel Goleman é perfeita. Os líderes mais eficazes não têm um estilo só. Eles são como um profissional com uma caixa de ferramentas completa. Eles sabem exatamente qual ferramenta usar, em qual momento e com qual intensidade. E para fechar, fica essa provocação. Qual mapa mental está guiando as nossas decisões? Seja num grande projeto, na liderança de uma equipe ou até nos nossos objetivos pessoais. Porque no final do dia, o mapa que a gente usa não define só o caminho. Ele define também o nosso destino.